Olá, como vão todos, colorados, coloradas? Falar um pouco de Inter. É complicado, né? A gente tá doído, porque a grandeza do Internacional, ela é gigantesca. E a gente não pode, dentro de um grupo patético, ser um eletrocardiograma contra equipes horríveis. Porque a gente se classificou, claro que sim, mas o desenrolar da competição foi muito de baixas e muitas baixas. Às vezes parece que eles não estão entendendo onde eles estão. Eu tinha muito apreço pelo Miguel Ángel Ramírez, mas ele mostra às vezes valorizar mais a teoria, porque a gente pode ter criado chances, a gente pode ter feito um jogo até que interessante, mas só que o funcionamento às vezes é muito burocrático, muito lento, muito vagaroso e quando eu não sei se é alguma se é se é algum direcionamento dele que tem que sair sempre construindo desde lá de cima, porque a gente teve muitos momentos que a gente poderia ter sido mais rápido dentro da partida e ter conseguido contra-atacando fazer danos no rival. Só que às vezes o jogador, em vez de pegar a bola, acelerar e ir em velocidade para pegar o adversário que tá tentando nos atacar, a equipe parava, tocava, queria construir uma jogada quando o outro time estava retrancado com 300 embaixo das traves. Esse é o problema, porque às vezes parece que ele não é flexível. Parece que os jogadores eles têm que estar robotizados e eles demoram para fazer as jogadas. E cadê os jovens? Meu Deus do céu. O Thiago Galhardo, ele não acertou nada no primeiro tempo. É isso que eu cobro do técnico. O técnico ganha milhares de reais para, quando ele vê que o jogador não está rendendo dentro de campo, trocar. Troca tudo. Bota o Paulo Guerreiro. O Paulo Guerreiro, ele fez uma sacanagem com a gente, ele falou um monte de besteira, ele machucou demais a torcida, mas ele poderia fazer mais se tivesse, por exemplo, entrado aos 10 do segundo tempo, botasse antes o Caio Vidal. O Caio Vidal deu uma energia, deu um vigor diferente para o time, deu um frescor diferente, porque tu tem que usar todas as trocas, tu tem que pensar variações, porque o time cansa, porque tu ficar construindo a jogada, tu ficar em cima do adversário, cansa bastante, porque o mais fácil é destruir, como o Always Red fez. Mas tem que sempre utilizar as trocas e botar os jovens. Eu não entendo, essa direção diz que ia utilizar mais os jovens e não utiliza. Eu não vou ficar iludido com a defesa do Marcelo Lomba. Eu prefiro muito mais o Carlos Miguel, porque o Carlos Miguel é um goleiro de imposição, aonde ele consegue fechar bem os espaços quando o atacante tá cara a cara com ele. É um goleiro que na bola aérea ele sai de soco assim, ele sai perfeito, ele nem precisa pular muito. É um goleiro de 2,04 m, 22 anos, muito bom jogador. Isso que eu acho que o Internacional tem que fazer. Por exemplo, a gente não precisa mais de contratar goleiros. Goleiros a gente tem que usar todos da casa. Porque a gente tem o Vitor Hugo, a gente tem o Vitor Hugo é o goleiro de 1,95 m, outro muito bom goleiro, jovem. A gente tem o Carlos Miguel e a gente tem o Daniel. O Daniel é a eterna promessa, por isso que eu não acredito muito nele. E até que ele é do tamanho do Lomba. E o Miguel Ramírez não gosta de um goleiro que saiba trabalhar com a bola, de um goleiro
que jogue adiantado, porque nesse esquema o goleiro tem que estar adiantado, porque eu acho que todo mundo vê que jogando com linhas altas, não importa quem tu contratar, tu sempre vai tomar bola nas costas, porque tu tá lá em cima atacando e a equipe adversária, seja ela média, pequena ou forte, consegue roubar a bola, tu vai estar sempre desprotegido. Só se tu tentar fazer um meio termo, tentar compactar de forma mais ordenada, povoar um pouco o meio de campo. A gente tem muitos meio-campistas de excelência que podem, com muita técnica, com muito dinamismo, com muita inteligência, jogar muito. Por exemplo, o Dourado é um 5, é aquele 5, ele gosta de um 5 que tem visão de jogo, que tem um bom passe, que está sempre lendo aonde ele tem que jogar, mas o Dourado é muito bom jogador. Eu vejo que muita gente bate nele, mas ele consegue, ele está se esforçando, ele está até conseguindo fazer bem os movimentos. Um jogador que deveria jogar é o Johnny. Eu não entendo por que ele colocou o Lindoso hoje. A gente tem tantos jogadores que a gente está tentando não utilizar mais, e aí o técnico utiliza. Esse é o problema. O técnico tem que ser mais inteligente. O técnico também tem que ser cobrado pela tomada de decisões, porque é incrível a burrice dele. O Lindoso não deveria jogar. Lindoso já passou seu tempo, e assim como o Marcos Guilherme e o Lomba deveriam sair do time do Internacional. E a gente tem um Cuesta lá atrás. Se por muitas vezes o Dourado não consegue, às vezes, da melhor forma, vamos dizer assim, construir a jogada e dar aquele passe forte, aquele passe quebra-linhas, conseguir fazer uma jogada mais bem elaborada, tem um Cuesta. O Cuesta sempre faz essas jogadas. Ele joga como um volante, às vezes como um lateral, com muita técnica, com muito domínio. Com muita técnica, e ele consegue suprir muito, às vezes, quando o Dourado não vai. E dentro de uma funcionalidade, eu entendo que querem colocar uma filosofia no Internacional, que ele tem um modo de jogar estabelecido, que ele... A gente tinha esse modo de jogar de uma forma mais de fazer se resguardar um pouco mais e sair na boa, com muita velocidade e de forma inteligente, sabendo explorar os defeitos da equipe que estava querendo nos atacar. Eu acho muito ruim, porque às vezes tem um monte desses passadores de pano que ficam dizendo, até o presidente do Internacional, que barbaridade que ele falou, que a gente jogava por uma bola. Eu acho que a gente nunca jogou por uma bola. A gente teve no início do rebaixamento o Zago e o Guto, que não deram muito certo, porque naquele momento a gente estava tentando escolher um técnico, porque a gente ainda não sabia a que jogar, e a nossa situação era muito ruim. Por isso a gente acabou tendo um pouco de azar na escolha dos técnicos, mas nunca por culpa do técnico, e sim porque a gente estava tentando se encontrar. Então não foi algo assim de que esses técnicos passaram e não deram certo porque eram eles ou porque era o elenco, e sim porque a gente estava tentando ter uma identidade própria e saber a que jogar. Depois veio o Odair, e o Odair, diferente do Eduardo Coudet, que era um reclamão de M e fez um trabalho bem porco aqui no Internacional, o Odair, ele sim tinha um grupo curto, só que o Odair nunca disse que tinha um grupo curto. E fez o que fez um grande trabalho. Ele não saiu do Internacional por culpa dele, ou porque ele foi incompetente ou coisa do gênero. Ele saiu porque teve um desgaste, e depois da Copa do Brasil a gente acabou desnivelando muito, e acabou tendo que haver a troca. Depois veio o Eduardo Coudet,
que iniciou bem, que parecia que estava se desenvolvendo um trabalho muito interessante, até os jogadores estavam performando bem. Só que depois, quando voltou o campeonato, ele ficou desdenhando do grupo, ele ficava fazendo comparações impróprias, dizendo que a gente não tinha jogadores para mais de uma competição, e esse blá 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 dele, além de ele ter entregado muitos os bons jogos que a gente tem noção, ele entregou muito pouco, porque a gente não tinha uma constância de bons jogos e a gente não tinha perspectivas. Por mais que a gente estava se classificando, aquilo eram apenas resultados. No que tu vê no campo, no desenrolar do campo, se via muitas deficiências, principalmente no time das trocas, quando os times adversários conseguiam envolver o Internacional, na época do comando do Eduardo Coudet. E o Abelão teve vários problemas. O Abelão não teve Tyson, Saravia e o Bosquilha que está voltando. O Abelão, ele fixou no time titular 4 jovens do time titular do Brasileirão, onde a gente conseguiu o vice-campeonato. Não é que a gente esteja se contentando com um vice-campeonato, mas quando tu enxerga as coisas de um prisma, a gente via que desde a nossa saída da segunda divisão, a gente estava sempre na disputa de títulos importantes e sempre disputando competições internacionais importantes. E esse nível é o nível que eu quero sempre estar. Eu espero que as coisas melhorem, até porque as perspectivas do Miguel Ángel Ramírez sair parece que não existem, e nenhum colorado vai torcer contra o Inter. A gente quer que tudo dê certo, a gente quer que ele encontre a mão, mas se ele mesmo sabotar o seu trabalho, as coisas não vão dar certo. Eu espero que ele não faça isso, mas às vezes a gente vendo o Inter e às vezes os jogadores tendo que, por vezes, os jogadores deveriam ter algumas rebeldias e por vezes pelo instinto dentro do jogo fazer o que tem que ser feito de uma forma diferente. Mas eu gostei que se chutou mais a gol, se criou chances, mas ainda tem muito que melhorar, porque a gente tinha que ter passado por cima dos adversários nessa primeira fase da Libertadores, e eu espero que as coisas melhorem, porque a torcida não está mais acreditando no técnico e vamos ver, os jogadores são bons, o material humano é bom, eu só espero que o técnico se acerte e pare de fazer merda.